Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje estou aqui com o Rinaldo Luiz para mais um episódio aqui do IMETcast, certo? A gente vem falar um pouquinho sobre comunicação, sobre carreira e principalmente como atuar nessa área. Rinaldo está aqui hoje como convidado exclusivo para a gente poder discutir um pouquinho sobre comunicação. Então, de maneira inicial, conheço o Rinaldo aqui de longuíssima data, posso considerá-lo aqui um amigo pessoal, né? Não teria problema nenhum em entrevistá-lo, mas vou pedir que ele o faça, até porque a gente vai escutar nas palavras deles quem é Rinaldo Luiz. Para mim é um grande prazer, professor, receber esse convite de estar aqui, né? A marca de credibilidade que leva o IMET, e tudo que o IMET está é um evento, é uma marca, é um produto, é um conteúdo de qualidade. Então, eu estar aqui, eu me sinto completamente lisonjeado. Sou sim jornalista de comunicação, né? Tem gente que diz assim, poxa, eu lembro de Rinaldo quando o Rinaldo era radialista. Foi onde tudo começou, né? Mas foi através daquela oportunidade que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, que eu passei a ter um carinho muito grande pela comunicação e hoje tenho uma DRT de jornalismo, né? De jornalista, de repórter, que me abre muitas portas no Brasil inteiro por conta da comunicação, que é algo que eu amo, que eu estou completamente maravilhado, estou realizado mesmo aos 34 anos e quero ficar muito mais, né? É importante dizer também, professor, que eu nunca estou do lado de cá, né? Eu sempre estou do lado daí, né? Perguntando, questionando. Então, se por algum momento eu ficar um pouquinho tímido, sem graça, eu quero que vocês me perdoem. Vamos lá. Então, Rinaldo aqui, né? Dispensa apresentações, certo? De maneira geral. Mas, Rinaldo, a gente aqui do IMET, a gente trabalha com educação, trabalha com carreira, e a gente sempre pensa na carreira da maneira mais virtuosa possível. Ou seja, uma pessoa que inicia uma carreira e como é que ele segue nessa carreira. E eu queria que você me explicasse, assim, como foi a sua trajetória na área de comunicação. Onde você trabalhou, fique à vontade para dar a quantidade de detalhes possível, mas, né? E principalmente, qual foi aquele momento de virada? Que você disse assim, olha, isso aqui foi um determinante na minha carreira. Bom, professor, eu vou fazer um comparativo com as pessoas que gostam de futebol, né? Normalmente, o jogador de futebol ele tem uma base, né? Ele tem um acompanhamento por um profissional até chegar no nível profissional. Alguns jogadores já chegam no nível profissional sem ter essa base, que é o fundamento de como chutar, como tocar a bola, como dominar a bola com o peito, como cabecear. O meu caso foi meio que um jogador que chegou no nível profissional sem ter a base. Obviamente que eu não comecei com um nível profissional, mas eu comecei no rádio profissional sem saber muita coisa, né? Quando eu tinha 11 anos, a cidade de Bezerros, ela navegava numa maré muito boa de radiodifusão, né? Nós tínhamos algumas rádios, né? Uma delas, inclusive, permanece em atividade até hoje, que é a antiga Rádio Maria, hoje 104 FM. E eu tinha muita curiosidade de querer entrar no estúdio, de ouvir, porque do meu pai eu herdei o carinho pelo rádio. Meu pai sempre foi de ouvir rádio. Meu pai era pedreiro, então o pai trabalhava ali rebocando uma parede, levantando uma parede e ouvindo rádio, que na época era um rádio AM. Teodorico Barreto, tantos outros nomes, né, do jornalismo policial também. Enfim, eu cresci ouvindo aquilo. Então, quando eu tinha 11, 12 anos, eu queria a qualquer custo entrar no estúdio de rádio. E é curiosa essa história que eu vou contar para vocês, da primeira vez que eu consegui entrar no estúdio de rádio. Foi na antiga Alvorada FM, que era uma rádio pirata que tinha aqui em Bezerros, né? Tinha um rapaz lá, que eu não vou citar o nome, nada contra, mas ele, pelo contrário, muita gente queria atrapalhar, ele me ajudou a entrar nessa rádio. Ele era o proprietário da rádio. E eu entrei e fiquei magistrado, assim, com o estúdio, né? Com a parte técnica, a mesa de som e tal. E depois eu tive que arrumar um jeito de voltar. Porque entrar uma vez era fácil. O difícil era voltar, né? Manter uma rotina entrando na rádio. E eu comecei a levar pipoca, confeito, pirulito, cajuína para os apresentadores. Porque aí eu era uma pessoa bem-vinda, né? Poxa, abre que o menino chegou com pipoca e tal. Só que chegou um tempo que essas pipocas já não eram mais suficientes. E eu tinha que arrumar um outro jeito de entrar. E toda vez que eu chegava, eu era barrado. E aí eu tive um pensamento junto com o meu irmão Renato, o meu irmão gêmeo, e a gente disse, Renato, eu acho que deveria ter uma permanência mínima dentro do estúdio. Não é justo você entrar e ter que sair na mesma hora. E a gente arrumou uma impressora na época e imprimiu um comunicado, permanência máxima no estúdio, 5 minutos. Porque para mim, que não passava 1 minuto, ficar 5 já estava bom demais. Aí a gente levou para a direção da rádio, entregou a direção da rádio e eles gostaram.
Só que a partir do momento que eles colocaram aquilo no vidro, eu tinha a partir daquele momento o direito de ficar 5 minutos. E passei a olhar, aprender e tudo mais, e fiquei na fase de paixão. Posteriormente, quem teve a primeira oportunidade em rádio não fui eu, foi meu um outro irmão chamado Reginaldo, né, conhecido por Naldinho, mas ele passou pouco tempo, porque logo depois ele teve uma oportunidade de trabalhar num projeto que tinha aqui na cidade, chamado ABAC, que dava a oportunidade a jovens e adolescentes a trabalharem no contraturno escolar. Hoje é impensável isso, né? Hoje não pode trabalhar adolescente. E aí, como o Naldinho saiu da rádio, na época o padre Miguel Ângelo era o diretor da Rádio Maria, e Zé Antônio era um dos diretores, Zé Antônio, bem conhecido aqui no município. Zé Antônio foi na porta da casa da minha mãe e disse, olha, já que Naldinho está saindo, a senhora pode escolher outro filho seu para entrar. Eita. E aí o outro filho fui eu, né? Eu entrei ali, eu acho que eu tinha 12 anos já na época, e foi assim, foi muito bom. Na época eu lembro que eu ganhava R$5 por dia, né? Era um dinheirinho até razoável, né? Quando você misturava e multiplicava ali por 30, comecei a ganhar, a pagar minhas contas e tudo mais, e fui tomando um gosto e paixão ainda maior pela comunicação. Porque, professor, a comunicação ela tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Se você sabe usar as coisas ruins, você transforma essas coisas ruins em coisas boas. Agora, tem gente que usa as coisas boas em coisas ruins, transforma. E o que eu quero dizer com isso? A comunicação ela tem um poder muito grande de convencimento. Né? Você está aqui no microfone falando, alguém está acompanhando a gente, e tudo que eu falar aqui vai ser analisado por alguém. Talvez eu vá falar 1 minuto e a pessoa vai analisar 10 segundos. Mas talvez eu vá falar 1 hora e a pessoa vai analisar 1 hora do que eu falei. Então eu comecei a tomar magnitude do que era o rádio e passei a apresentar. Na verdade, no começo eu fiquei só na parte técnica, né? Aumentando o volume, diminuindo o volume e tudo mais. Até que um dia Zé Antônio não chegou para apresentar o programa. Ele tinha um programa chamado Giro Esportivo, de meio-dia. O sino da igreja tocava, começava o programa Giro Esportivo. E eu simplesmente, e o que foi que eu fiz? Fiquei querendo entrar ao vivo, né? Mas eu não tinha autorização para fazer aquilo. Então aconteceu uma vez, depois de um tempo aconteceu uma segunda vez. Quando foi na terceira eu disse, é hoje. Eu abri o microfone e fiz o programa, sem combinar nada com ninguém. Quando o Zé Antônio chegou, o Zé Antônio ficou pé da vida, né? Você entrou, você é de menor, não podia ter feito isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, papapá, falou um bocado de coisa, mas ficou bom. Né? Então me deu aquela massageada no ego, né? Eu disse, poxa, eu acho que eu fiz direitinho. E aí foi por aí que começou o começo, né? Foi até um pleonasmo que eu falei agora, mas começou por aí a minha trajetória na comunicação. Por uma falta de profissionais, né? Já que meu irmão estava saindo e não tinha ninguém para botar no lugar dele. Por uma insistência minha de querer estar entrando no estúdio, querendo ver como é que funcionava. E essas minhas entradas me levaram a aprender a mexer na mesa de som, que é o coração da rádio, né? O cérebro eu digo que é a antena, né? O transmissor. Mas o coração é a mesa de som. Se a mesa de som não estiver ali, ninguém escuta o microfone, ninguém escuta a voz de ninguém. Eu disse, seu Nelson, que era o gerente na época, seu Nelson, por que eu só não boto um caixa de som aqui, um sistema de som, e me dê um microfone, que eu vou passar o dia inteiro falando as ofertas da loja. E num primeiro momento ele me deu uma tesourada, né? Não, você chegou agora, vá fazer o seu, vá vender CD e DVD, que na época eu vendia muito. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe colocar no departamento de CD e DVD, você vai vender CD e DVD, PlayStation, e já que você não quer ficar no caixa, eu não lhe boto no caixa. E pra mim já foi muito bom, porque eu já não fiquei onde eu não queria, né? E quando foi com 15 dias eu vi chegar o som, alguém instalou o som e ele não disse nada. Quando deu uns 30 dias ele disse, olha, o microfone tá aqui e agora é com você. Anuncie as ofertas, passo o dia anunciando, e aquilo ali foi magistral para mim, né? Eu passei um tempo. Só que quando deu 5 meses e um quebradinho, eu já estava saturado daquilo ali, porque não era o que eu queria. Eu fui para ganhar um salário maior, porque na época o salário eu acho que era tipo quase o dobro do que eu ganhava na rádio, né? E eu trabalhava menos, porque na rádio eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, né? Aquilo que a gente falou, é o abestalhado, né? Que faz demais. E aí eu saí da Americanas e fui para uma palestra. Um assunto puxa o outro, professor, aqui. Não, pode estar adorando, pode avançar. Eu fui para uma palestra e nessa palestra, quem estava dando a palestra era um radialista de renome da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. E eu não fazia ideia quem ele era, né? Mas eu sabia que ele era uma pessoa famosa, importante.
E eu gostei, e quando eu cheguei em casa, eu fui no Orkut, que na época era o Orkut, e busquei lá o nome dele, né? Pedro Augusto. Quem é Pedro Augusto? E procurei Pedro Augusto e achei, na época, uma comunidade no Orkut que tinha o nome dele. Né? E eu participei lá e comecei a interagir e tal, até que um dia eu recebi uma ligação no telefone e era desse camarada, né? Pois não, alô, aqui é Pedro Augusto, do Rio de Janeiro, tal, eu queria lhe fazer um convite para passar uma semana aqui, você conhecer as empresas, não sei o quê. E eu, meu amigo, não pensei duas vezes não, eu fui embora pro Rio de Janeiro. Fui embora, não conhecia ninguém, fui na cara e na coragem, conheci, vi que ele tinha várias empresas e era radialista da Super Rádio Tupi. A maior rádio do Brasil, na minha opinião. Não que esteja disparada na frente de outras, mas para mim é a maior. Né? Pela história, começou a TV Tupi na década de 60, então para mim é a maior, né? Com Assis Chateaubriand e tal. Então para mim é a maior. Até porque eu passei lá, né? Então para mim é um prazer. E naquele dia eu disse, eu quero passar por aqui. Eu vou trabalhar nessa emissora. Depois eu voltei, que eu passei só uma semana, né? E ele não entrou mais em contato. Isso foi em 2009. Eu falei 2018, mas eu confundi, pessoal. Foi em 2008. Aí em 2009 eu fui pro Rio, né? E passei uma semana. Quando eu voltei, ele sumiu, não deu mais notícia, né? E eu fui levando a minha vida por aqui e voltei pra Rádio Maria. Até que quando foi no comecinho de 2010, o telefone tocou de novo. Era ele de novo. Ele disse, olha, agora eu quero te fazer um convite para trabalhar na minha campanha como deputado aqui. Eu também sou deputado. E eu quero que você venha, eu acho que você é um nordestino que se expressa bem, e eu preciso disso na minha campanha, que muitos dos meus votos aqui são de nordestinos e tal, e eu fui embora de novo com a cara e com a coragem. E passei ali 6 meses em 2010, depois ele sumiu de novo em 2010. Aí tem uma longa história, eu fui para Brasília, arrumei um emprego lá em Brasília. Quando eu estava já se ajeitando para trabalhar na Rádio Nacional, né, na EBC, ele me liga de novo. Olha, volta pro Rio que agora eu quero te contratar, você vai trabalhar comigo e tal, tá? E eu não pensei 2 vezes e fui. Aí chega a primeira parte do meu não preparo para assumir a oportunidade que eu mais quis. O meu objetivo maior, mesmo estando lá no Rio de Janeiro, não era trabalhar na Rádio Tupi, era trabalhar na Rádio Jornal de Pernambuco. Porque meu pai era fã da Rádio Jornal, então eu queria fazer dar esse orgulho para ele, né? Mas, poxa, não vem a Rádio Jornal, vem a maior, vem a Tupi. E eu trabalhei lá uma semana, 2, 3, 4. Quando foi na 5ª semana, eu acho, ele disse, a partir de agora você vai apresentar o programa comigo. E eu achava que eu estava preparado, mas eu não estava preparado. Então eu tive um desempenho razoável, né? Mas para trabalhar na maior rádio do Brasil, você não pode ter um desempenho razoável. Você tem que ter o desempenho, né? Você tem que ser o melhor. Ou um dos melhores, porque senão vai vir um melhor do que você e vai tomar sua vaga, e foi o que aconteceu. Pouco tempo depois eu não fiquei mais na rádio, né? E eu falo isso com muita humildade, porque isso serve para você que está acompanhando, e estar preparado para as oportunidades que chegam, e não esperar as oportunidades chegarem para depois se preparar. Você precisa estar preparado antes. E eu errei, permaneci na rádio ainda, só não permaneci falando, né? Fiquei na produção, e quando foi em 2013 eu voltei para cá. Quando eu voltei pra cá, com 1 mês eu fui contratado pela Rádio Jornal. E aí eu realizei o sonho do meu pai, né? Foi até uma história engraçada, porque também foi por conta de uma desistência que eu tive a oportunidade. Porque quando eu voltei, eu fiz uma prestação de serviço, depois eu fiz outra. Na 3ª prestação de serviço, foi na 4ª, o cara que faltava 1 ano para se aposentar, do nada pediu demissão. E até eu fui atrás do cara e disse, olha, você não peça demissão. Falta 1 ano para você se aposentar. Não, eu não quero mais, a vaga é sua, eu tô ultrapassado, eu não consigo mais. Não, bicho, falta 1 ano. O nome dele é Carlinhos, a qual mandou um abraço se um dele ver esse vídeo. E eu tentei convencer de toda forma e ele não quis pedir demissão. Então a vaga ficou no meu colo. Pouco tempo depois, aí eu agradeço muito ao Combé Júnior, que foi que me contratou. Inclusive eu fui contratado porque eu tenho um irmão gêmeo. É outra história engraçada. O contratado não seria eu. O contratado seria meu irmão, Renato. Só que ele não encontrou meu irmão Renato e me encontrou. Coisa boa. E aí eu peguei e disse que era Renato. E aí fui contratado. Só que quando eu fui contratado, ele foi ver o papel, era Rinaldo. Mas já tinha contratado, então fiquei. E aí entrou, Jardiel, professor, eu vou passar a palavra para o senhor de novo, mas aí entrou a segunda oportunidade que eu tive e não estava preparado. De novo na rádio. Quando foi essa oportunidade?
eu tinha o sonho de fazer uma jornada esportiva, né? Ser o repórter de uma jornada esportiva. Eu já tinha feito pela Rádio Maria, mas eu queria fazer pela Rádio Jornal. E aconteceu o quê? Do nada apareceu a oportunidade para eu fazer a jornada esportiva. O Combé disse, se você está preparado, eu falei, estou preparado. Ele fez, pronto, a jornada é amanhã de noite. Uau! Uau mesmo! E aí eu fui para fazer a jornada esportiva e de novo eu fiz um trabalho razoável. Eu não comprometi, mas eu não fiz tudo que eu deveria ter feito, né? E não teve mais oportunidade para mim, né, na Rádio Jornal. Eu depois passei a ser operador, até chegar a fazer transmissão e cobertura ali do Porto, do Central de Caruaru, mas nunca mais eu tive uma oportunidade da que eu queria ter. E eu levei um tempo para administrar isso e entender que eu estava errado. Não era a emissora de não me dar uma nova oportunidade. E passou um tempo, meu pai faleceu, né, em 2016, eu estava lá na rádio ainda, e eu comecei a ser taxado de quê? O abestalhado que sai depois do horário, o camarada que trabalha demais, porque eu queria voltar no tempo e voltar a ter uma oportunidade da que eu tive e não aproveitei, né, que foi na Rádio Jornal. Até que em 2018 houve uma crise na radiodifusão, né, muitas emissoras fecharam, demitiram um monte de gente, e eu fui um dos demitidos do Sistema Jornal do Comércio em Caruaru. Eu acho que eu era, junto com mais os únicos que não eram de Caruaru. Né, eu era de Bizeus. Quem é de fora acaba cortando. E aí eu peguei e fui demitido. No dia 24 de dezembro de 2018. Um presente de Natal dos grandes, né? E aí daqui a pouco eu conto a segunda parte da história. Você tem alguma pergunta? Pode avançar que eu tô tomando nota aqui, depois eu faço algumas pontuações. Porém, Deus é muito maravilhoso, né? E aí eu tinha tido a oportunidade de trabalhar com deputado no Rio de Janeiro, tinha trabalhado na Rádio Tupi e tinha trabalhado por muitos anos na Rádio Jornal de Caruaru. E lá eu conheci várias pessoas. E nesse mundo o network é fundamental, né? Todo conhecimento é importante. Para quem não sabe o que eu estou falando, network é a amizade que a gente faz no ambiente profissional, né? Conhecer as pessoas. Poxa, eu estou precisando de alguém que bota gesso. Network, eu tenho alguém que bota gesso, eu tenho 3 opções. E dentro da Rádio Jornal eu conheci muito artista, né? Eu conheci muitos empresários e conheci muitos apresentadores, né? Já que eu era operador. Eu mexia ali na mesa de áudio e tal. Então todo apresentador que ia pro ar passava por mim. O Elton Lacerda, Dilson Oliveira, Fernando Rodolfo, Igor Maciel, o Geraldo Freire, que é uma referência no estado. Né? Todos esses a gente teve a oportunidade de trabalhar. E eu fui demitido 1h52 do dia 24 de dezembro de 2018. E 1h58 eu recebi uma ligação, 6 minutos depois, recebendo o convite de um novo emprego. Né? E aí foi um boom. Qual foi esse emprego? Trabalhar na Câmara dos Deputados em Brasília como assessor parlamentar federal. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar em Brasília, muito menos como assessor parlamentar. Foi o convite do atual deputado federal, Fernando Rodolfo, né? Que ele foi candidato naquele ano e ganhou a eleição daquele ano. E ele me chamou para trabalhar e eu fui trabalhar com ele em Brasília. Né? Trabalhei com ele em Brasília, passei alguns meses. Eu não passei muito tempo porque isso foi em 2018, né? Eu assumi com ele em 2019, né? Porque ele tomou posse em 2019. O convite veio em 2018, mas eu recebi... a contratação foi em 2019. E eu fiquei até o comecinho de 2020. 2020 eu me ausentei, porque eu fui candidato a vereador na cidade de Bizeus, e aí a gente tem que se ausentar, né? A legislação eleitoral implica isso, né? Que você saia. E aí encerrou meu vínculo lá na Câmara dos Deputados. Mas quando acabou a eleição, aí entrou outro vínculo, que é uma história puxa a outra. Aí entrou outro vínculo, que aí foi a televisão, né? Aí chegou de fato a televisão, a gente teve o convite da TV Nova Nordeste, passamos um tempo. Depois eu saí de novo, assumi a gerência de esportes em Bizeus. E depois, no meio do percurso na gerência de esportes, a TV disse, vem cá, eu quero tu, vem cá. E eu fui contratado de novo pela TV para fazer conteúdo especial. E aí hoje eu tô na rádio, na Nova Bizeus FM, tô também na TV Nova Nordeste, né, fazendo conteúdo audiovisual, a gente faz matérias especiais. E, vez ou outra, a gente faz um freelancerzinho para uma rádio, uma coisa ou outra, porque é o que eu quero. Né? Eu não tenho mais interesse de estar fixado com um contrato numa emissora, porque isso me dá a possibilidade de ter uma renda financeira legal, mas me prende em apenas um local. Né? Hoje eu faço o que eu gosto, faço do jeito que eu quero e estou satisfeito por isso. Rapaz, olha, eu vou dizer uma coisa a você.
Entrevistar você é uma maravilha, certo? Uma maravilha. Eu já falo tudo, Sabe por quê? Porque simplesmente é só a gente dizer assim, e aí, Rinaldo? E aí tem história pra contar. Tem história pra contar. Principalmente quando a gente chama de repertório, né? Não é só história, é repertório propriamente dito. E aí você tocou alguns pontos aqui, eu fiz umas breves anotações. O primeiro é o seu nível de consciência que você tem em relação a todos os momentos, né? Ou seja, surgiu a oportunidade para mim, mas infelizmente eu me sentei na cadeira, mas a cadeira era muito pesada, ou a cadeira não era para mim naquele momento. No segundo momento surge uma segunda oportunidade, novamente eu não tenho as ferramentas necessárias para poder ocupar aquela cadeira. Esse é o nível de consciência. E eu vou falar bem rápido e com muita tranquilidade. Isso é o primordial de um profissional. Eu não estou formado, eu vou me formar quando eu tiver 99 e 9 meses e tiver fechando o olho para morrer. A gente aprende todos os dias. Agora, eu não posso dizer que hoje eu não sou mais maturo do que eu era com 11 anos. É óbvio que eu sou, né? A maior arte que eu aprendi nesses anos de comunicação foi a arte de engolir sapo. Você vai engolir sapo e não são poucos. E vai ter uma hora que você vai engolir o sapo e você tem que dar um sorriso como se não estivesse engolindo. Porque existem situações, professor, e o senhor deve passar isso também aqui nas suas empresas, que por mais que você engula um sapo, se você não demonstrar que tá tudo bem, ainda por cima você tá errado. Né? Você tem que engolir o sapo e fazer de conta que tá gostando. É verdade. Né? E eu aprendi isso há muito tempo. Às vezes você não consegue engolir o sapo, né? Não tem aquela frase de sapo pra barata. Tem gente que não tem sangue de barata, né? Todo mundo tem que ter sangue de barata. Agora, tem uma hora que não dá, né? Você estoura. O que não pode, em momento nenhum, eu tenho 34 anos. De comunicação já fazem 24 praticamente, né? Mesmo tendo 34, que eu entrei com 11, tem 23. Eu nunca xinguei ninguém no meu ambiente de trabalho. Eu nunca discuti com ninguém no meu ambiente de trabalho. Debate houveram. Eu tive um debate na Rádio Jornal, um debate ou dois na Rádio Maria e um na Rádio Tupi. Em TV eu não tive. Do que eu lembro, não. Mas debate é importante para evoluir e debater quem tá certo, quem tá errado, onde você pode melhorar. Agora, xingar, ameaçar, perder o respeito, eu nunca fiz isso. E aí tá essa entrevista no ar, aqui no IMETcast, que não me deixa mentir. Qualquer pessoa que tá acompanhando, não, mentira, Rinaldo já discutiu, não sei com quem. Pode botar aí nos comentários. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fui um camarada muito respeitoso, nunca passei por cima de ninguém, esperei sempre as oportunidades. Acho, olhando pelo outro lado, que teve hora que eu tinha que ter oportunidade e também não tive, né? Da mesma forma que eu tô dizendo que eu tive a oportunidade quando eu não merecia e não aproveitei a oportunidade, eu preciso dizer que teve um momento que eu estava bem preparado e não tive a oportunidade. Agora, é porque o cara não gostou de mim? Não, é porque não era a minha hora, né? Alguém já estava lá esperando essa oportunidade. E é importante ver isso. Quando isso acontece, né? Primeiro que eu vou dizer uma coisa a você. Conheço pessoas que queriam ter parte da jornada que você demonstrou aqui pra gente e não teria identificado que lá atrás não permaneceu mais tempo porque não estava preparado. Passa a vida inteira reclamando que a oportunidade não chegou ou quando chegou alguém foi lá e tirou ele. Né? Na hora que você tem isso de maneira esclarecida, já muda muita coisa. E é interessante esse dilema. Né? Você vai lá e está preparado. Gente, o terreno é fértil para você chegar e assumir a oportunidade naquele momento e simplesmente escolher uma pessoa no aleatório que muitas vezes você olha assim para a pessoa e faz... tem alguma questão aí, pelo menos acortinada, certo? Que a gente não está conseguindo perceber. Mas isso é importante também. E a gente pode botar, professor, essa cortinada que o senhor falou aí, tem situações e situações. Por exemplo, quando eu trabalhei na Tupi, eu trabalhei com um dos melhores jornalistas que eu conheci na minha vida. Na verdade, foram dois. O Luiz Fernando Lucas, que eu vou falar dele já já, e uma outra pessoa que eu vou resguardar o nome agora, eu vou dizer, o Elinho. O Elinho é maravilhoso. O Elinho abdicou de tudo para ir morar no meio do Pantanal, no meio da mata, com o seu companheiro. Ele chegou a uma idade, tinha uma independência financeira, ele largou tudo e foi morar no meio do Pantanal, meu irmão. Ele foi ser feliz dentro do meio do mato. É uma escolha dele. Já Luiz Fernando, que é bem mais jovem, o Elinho, acho que na época tinha uns 55 anos, eu acho. 50 anos. O Luiz Fernando, na época, eu tô falando de 10 anos atrás, eu acho que o Luiz Fernando tinha 25 anos. Por aí. Luiz Fernando hoje é produtor da Globo. Então hoje Luiz Fernando é o produtor, um dos principais produtores da Globo, era o principal produtor do programa Encontro com Fátima Bernardes, tá lá com a Patrícia Poeta, ele é o principal produtor, né?
Então, ele manteve a opção dele de ficar no Rio e trabalhar profissionalmente. O Elinho foi para um Mato Grosso, morar lá com boi, com não sei o quê, porque é isso que ele queria. A mesma coisa se aplica a mim. Eu poderia ter ficado lá no Rio de Janeiro e evoluído profissionalmente e tal, no nível de lá. Mas eu optei por voltar para minha cidade porque eu senti falta de manhã, eu senti falta de painho, eu senti falta da minha tia, do meu gato, das paredes, dos amigos de infância, da quadra que eu jogava bola. Então eu tive essa escolha. Então a minha cortina foi uma cortina de regresso, né? Agora tem gente que fica com a cortina e não sabe o que é que tá dando errado. Só dá murro e ponta de faca, só toma decisão errada, não engole sapo de ninguém, acha que tá certo em tudo. E aí, meu amigo, a comunicação não é esse canto. Se você tem esse perfil, mude de área, não vá para comunicação. Eu acompanho você, né? Evidentemente nas redes sociais, a partir do Bezerros 24 horas também, e eu percebo que é muito mais que isso. Você tem uma identidade muito forte com o local em si, né? Você vai lá e defende Bezerros, já foi candidato a vereador, quantas vezes? Só uma vez? Conta pra mim aí, Rinaldo, como é que foi essa experiência aí como candidato a vereador? Eu sei que é um assunto, né, assim, talvez até polêmico. Mas tem não. Assim, eu sempre tive a vontade de ser político, mas não fazer da política profissão, né? Tem gente aí que a gente vê 10 mandatos, 12 mandatos, 15 mandatos, 8 mandatos, não sei, e a gente não vê uma propositura, o camarada não inova e tal. Pelo meu perfil, e aí eu conheço bem o meu perfil e faço uma autoanálise bem sincera. Eu tô falando coisa aqui que 80% das pessoas não vão falar, porque é meio que se queima, né? Meio que joga contra si próprio. Não, eu falo muito bem e o que sou eu. Como eu me conheço, eu sei que eu sou um camarada que vou propor, eu vou criar, eu vou sair do zero um local que não produz, né? Da minha parte. E, Rinaldo, não dá para fazer sem ser político, não? Não dá. Não dá. Quem quer fazer sem dar tem que virar empresário, né? Porque eu não conheço ninguém que tenha tanto dinheiro sem ser empresário para ficar fazendo praça, ficar fazendo projeto. Não dá. Você tem que receber para isso, você tem que trabalhar e se dedicar para isso. Então, ali em 2012, eu comecei com isso na cabeça, né? Até porque eu trabalhei com 2 deputados, né? E eu via como era o dia a dia deles e tal. E fui alimentando. Quando eu voltei para Bezerros em 2013, Renato foi candidato em 2012, meu irmão, né? Meu irmão teve 178 votos, foi uma campanha que não teve campanha, né? O nome dele foi para urna e pronto. Na época era Orkut, MSN e olhe lá, né? Algumas pessoas devem lembrar que Renato foi candidato. E aí passou 2016, todo mundo já dizia que eu ia ser candidato, né? Porque eu tinha voltado, eu já estava fazendo Fala Rinaldo, já tinha o Bezerros 24 horas e tal, mas eu não achava que era a hora e eu não quis ser candidato. Quando foi em 2018, apareceu na minha vida, né, um negócio chamado Renova BR, que é uma escola de renovação política, né, a maior, inclusive, do Brasil, que foi me apresentada através de Luciele, que é a prefeita de Bezerros. Eu já conhecia Luciele da época de escola técnica, que eu estudei no EREM, né, e Luciele também era muito ativa na época e tal. Luciele decidiu ser candidata a deputada aqui em Bezerros. Ela não ganhou, mas teve uma baita votação, né, teve uma votação bem legal. E a gente se reaproximou, né, porque na época de escola a gente se via todo dia porque estava na escola, né? Depois ela foi morar na Espanha e eu fui morar no Rio e a vida da gente mudou, assim, ela foi para um canto e eu fui para outro. No Renova, você é preparado para ser candidato, né? Eles lhe ensinam o que é a lei, a legislação, o que pode, o que não pode, e você pode ser do PT e defender a classe LGBT, e você pode ser bolsonarista e defender a arma e punho e tal. Eles não fazem diferença, eles só querem que seja feito o correto, né? A lei diz isso e tal, e eu passei a tomar mais gosto pela política, né? E fui gostando, até que em 2020 a gente viu que teve eleição, né? E a gente estava no meio de uma pandemia, né? Não tinha como fazer campanha direito e tal, e eu disse, eu vou ser candidato. Eu vou decidir ser candidato, vou ser candidato, e me filiei a um partido e fui candidato. Só que eu fui muito prejudicado porque não podia fazer campanha. E meu perfil, apesar de ser um camarada conhecido na rede social, é muito de calor humano, de visitar as pessoas, de brincar e tal. E eu fiz muita visita. Mas não era aquela visita assim, poxa, eu tô aqui porque pode. Não, eu tô aqui escondido, não pode, né? Tem aquele risco de contaminação, não pode pegar na mão, não pode abraçar, não pode espirrar e tal. E eu tive um momento que eu ainda pensei em desistir da campanha durante a campanha. Poxa, não tá do jeito que eu quero.
Eu vou dizer a você quando foi, professor. No dia que eu ia fazer a minha carreata, um dia antes suspenderam as carreatas. Eita. Então quem fez, quem não fez não ia fazer mais. E eu fiquei muito chateado. Disse, poxa, não vai dar para ganhar, que não sei o que, eu não vou ser candidato. Aí Luciano disse, Rinaldo, não desista não, termina a campanha. E aí eu fui candidato, terminou a campanha, eu tive 515 votos. Acho que foi uma votação muito boa, né? Acho que excelente. Embora eu não tenha ganho, né? Senão seria perfeita, né? Mas foi muito boa mesmo. Teve vereador, o Eduardo foi eleito com 350 votos. Eu tive 515 e não fui, porque tem o quociente do partido. Mas foi uma experiência, assim, muito boa, né? Extremamente cansativa. Eu percorri durante a cidade 517 quilômetros durante a campanha. Eu até costumo dizer e gosto de brincar que se eu soubesse que eu ia ter 515 votos em 517 quilômetros, eu tinha andado mais, né? Faltou andar mais, né? Para ter quilometragem rodada. Mas foi uma experiência muito boa. Abriu os olhos também da dificuldade dos candidatos e tudo mais. E queira ou que não queira, você é testado, né, Jardiel? Porque se 515 pessoas saíram de casa para votar em você, eu não dei R$1 a ninguém. Eu não... E aí tem gente que diz isso, mas deu, tá? Mas no meu caso eu não dei mesmo. Eu não dei R$1 a ninguém, eu não dei um saco de fuba, eu não dei nada, assim. Eu só ia e pedia e dava um abraço quando podia e pronto. Né? E tive 515 votos. Isso me mostrou que as pessoas de Bezerros gostam de mim, né? De mim e do meu irmão. Nunca fiz nada que desabone minha conduta, nem meu irmão, então fiquei feliz. E para dizer que eu não dei nada a ninguém, eu dei uma coisa a uma pessoa. Teve uma mulher que me pediu uma rede. E eu fiquei pensando em dar a rede. Porque eu gosto de rede, né? Eu disse, não vou dar a rede, porque se eu der a minha rede, eu fico sem rede. Mas teve uma mulher, que eu não lembro o nome dela agora não, lá no bairro Irmã Júlia, que ela me pediu uma coisa muito, muito curiosa. Ela me pediu um ralador de coco. E aí eu fui na feira, que eu ia muito na feira, e perguntei quanto era o ralador de coco. A mulher disse, R$19,50. Eu disse, eu vou dar o ralador de coco a essa mulher. Aí eu comprei o ralador de coco e levei o ralador de coco. Ela disse... Aí antes de eu dar o ralador de coco, aí ela disse, olha, eu vou... Essa pediu um ralador de coco, não foi? Ela foi. Se você me der o ralador de coco, eu voto em você. Eu falei, vamos fazer um acordo? Eu vou lhe dar o ralador de coco, mas a senhora não vai votar em mim. Pra eu não ficar com a consciência pesada que eu comprei seu voto. Aí eu dei o ralador de coco, não sei se ela votou em mim, mas eu dei realmente um ralador de coco, não porque eu queria o voto da mulher, e sim por conta do pedido dela. Foi um pedido muito simples, né? Essa mulher tá prezando mesmo, porque ninguém pede um ralador de coco. Não, é verdade. Você pede uma cesta básica... Tem gente que pede dinheiro, uma lâmpada, um cano, um varão de cano, né? Um saco de cimento. Mas um ralador de coco, ela estava precisando do ralador de coco. Aí eu dei o ralador de coco a ela. Isso foi em 2020. Rinaldo, eu acompanho você, principalmente nesse momento agora, você está entrevistando os candidatos ao Conselho Tutelar. Sim. Certo? Você já falou com todos, ainda não? Hoje tem ainda mais uma entrevista, a gente finaliza amanhã. Então, a gente pode dizer que uns 80%, 90% já foram entrevistados. 96%. Então, acho que a gente pode tomar algumas decisões aqui. Sim. Já. Né? Na sua opinião, assim, em relação a você ouvindo todos os candidatos até agora, como é que você poderia avaliar essa safra em si de candidatos, de maneira geral, como um todo, né? Não de maneira específica, particularizada, mas de maneira global. E também, na sua opinião, quais são assim 3 ações muito importantes que para ser conselheiro tutelar, efetivamente a pessoa precisa conhecer? Professor, 2 perguntas maravilhosas que o senhor fez. Uma vai me botar na boca de sinuca, mas eu vou responder. Veja, em relação ao nível, eu acho que o nível não é bom. Né? Não é um nível bom. A gente teve todo mundo que fez a prova, passou na prova, né? Para mim isso não quer dizer muita coisa, né? Porque você pode estudar assim, incansavelmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, decorar algumas coisas, fazer a prova e passar, e daqui a um ano você não sabe mais nada. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas pelas entrevistas, eu acho que metade ou uma parte boa não tem um preparo assim para a vida de conselheiro tutelar. Eu não estou dizendo que a pessoa não será um bom conselheiro. Pode ser que ela foi horrível na entrevista, né? E estude, se capacite e se prepare, né, dentro do cargo. Acho que alguns se sobressaíram, outros nem tanto. Porém, todos eu vejo uma coisa que o senhor falou no começo. Todos. Eu vejo muita vontade de ser conselheiro tutelar em todos eles. Ou pela classe, ou pelo salário, eu não sei. Mas todos eu vejo assim. E isso, para mim, em grande parte das vezes, é o principal fator. Você não sei de nada, Rinaldo, mas eu quero aprender. E eu vou aprender, eu acho que isso aí tem que ser valorizado bastante.
Muitas vezes vai um cara lá que entende tudo e... não é o que eu gostava, eu vou terminar o mandato, vou ganhar uns 3 mil e pronto. É 3 mil reais o salário. Mas no contexto geral eu avalio como positivo, né, essa série de entrevistas, muito positiva. Acho que todo mundo tem condição de ser conselheiro tutelar. Uns precisam se esforçar mais, outros precisam se esforçar menos, mas eu acho que todo mundo tem, até porque a prova diz isso, né? Todo mundo passou. Mas em relação aos 3 pontos que o senhor perguntou, para ser um bom conselheiro, né? Assim que o senhor perguntou. Sim. O primeiro, eu acho que tem que ter uma noção básica de direito, né? Você tem que entender a lei. Não adianta você saber a lei, você tem que entender a lei. A gente aprende isso na escola, né? Interpretação de texto. Muita gente pode ler com uma voz maravilhosa, com um desempenho maravilhoso, mas não está entendendo o que está lendo, né? Por exemplo, esse copo de água não pode ficar em cima de uma base preta, né? Está dizendo uma base. Mas se for, sei lá, um outro copo branco, eu estou querendo fazer uma maluquice mesmo para você entender. Que às vezes o que está escrito não é o que você precisa entender. Tem que entender o que está nas entrelinhas, né? Então eu acho que o direito ajuda muito, né? Uma noção de direito, porque você vai debater ali com um advogado, você vai debater com um promotor, com um delegado, com um policial, e costumeiramente essas pessoas sabem alguma coisa de direito, né? Então você tem que saber, você não pode estar no zero, você tem que estar pelo menos na primeira marcha ali, tem que estar andando. Um outro fato, eu acho que é a proatividade, né? De todos os candidatos, eu não vou citar o nome dele aqui, mas teve apenas 1 ou 2 que citou o que eu vou dizer agora. De levantar dados e saber qual é o bairro que tem mais abuso sexual, qual é o bairro que está tendo exploração de trabalho infantil. Eu acho que todo mundo tem que se preparar e se preocupar com isso. Por quê? Se eu entro num ambiente onde não tem levantamento de dados e eu tô assim, como é que eu vou fazer alguma coisa? Eu não sei onde é que está tendo uma criança espancada ou uma criança que foi estuprada. Eu não sei onde tem um índice de crianças que está usando mais drogas. Tem que ter isso. Mas eu entrei agora e não tem nada. Levanta e faça, né? Levanta e faça, que se você não tem da gestão passada, você pode se basear num dado que você mesmo fez. Eu acho que é proatividade. E o terceiro e o último, eu inverti a série de fatores aqui, é a vontade. Se você tiver tudo isso e não tiver vontade, meu amigo, você não consegue fazer nada. Aí eu falo de todos os 28, né? Eram 29, mas a Tânia faleceu, né? Durante o processo de escolha, durante as eleições. E aí, dos 28, eu acho que 26 eu vi vontade. Talvez um ou outro ali eu não vi tanta vontade, talvez não é a praia, queira mais o dinheiro e tal, mas eu vi a maioria com vontade. E aí, se o camarada tiver vontade e não tiver uma noção de informática, não tiver uma noção de direito, mas tente fazer um levantamento de dados, né? Até porque são 5. Então, se os 5 fizerem os 3 pontos, eu vou dizer que é magistral. Mas eu acho que os 5 precisam ter vontade. Verdade. Ter vontade. Aí um entende de informática, o outro entende ali de direito, o outro sabe de levantamento de dados. Eu acho que vai formar um conjunto bem legal, né? Que é o Conselho Tutelar de Bizeus. Eu concordo com você, principalmente em relação a essa questão comportamental, a vontade, o desejo, a garra, a energia, para poder chegar e realizar. Porque do ponto de vista do conhecimento técnico, com um determinado ensinamento, com um determinado professor, com um determinado conteúdo, isso é facilmente treinável. Algumas pessoas vão levar um pouco a mais de tempo, outros um pouco a menos, mas aprendem. Já a ideia de vontade, principalmente, né, quando você vai ser conselheiro tutelar, são questões muito sensíveis. Muito sensíveis. Se for uma pessoa que tem algum nível de sensibilidade em relação a essas questões, talvez ela vai enfrentar, assim, dificuldades muito maiores. E eu comparo uma situação, professor. Eu não falei aqui, mas eu fui professor também de rádio escolar, né? Eu tive uma experiência dando aula de rádio escolar, que era um projeto do governo, né? Ali em 2014, mais ou menos, que eram aulas no contraturno escolar de algumas situações. Tinha de futsal, de capoeira e tinha de rádio escolar. Aqui em Bizeus nós tínhamos aulas no Cônigo Alexandre, no Dom Martini e no Municipal. O Dom Martini e o Cônigo eram estaduais, né? São, e o Municipal era de nível municipal. Então nós tínhamos 2 mais educação. O mais educação municipal e o estadual. E a gente deu aula nos 2. Em ambos, um defeito assim absurdo. Não tinha material para dar as aulas. Então o meu microfone era compartilhado por 38 crianças numa aula. A minha mesa de som era compartilhada por 38, inclusive quebrou 2 mesas de som, porque não tem aquele manejo, né? E aí por isso que as aulas acabaram. Mas dentro da aula eu percebia situações bem distintas.
Por exemplo, eu percebia um jovem, inclusive ele foi assassinado, né, que ele ia com uma arma todo dia para a escola, um revólver 32. E ele não tinha 12 anos de idade, lá no Dom Lamartine. Todo dia ele ia com uma arma, todo dia, até eu descobrir. Eu vi ele fazendo o popular muganga, né, botando a mão aqui assim e tal. Aí uma vez eu disse, vem cá, eu tô com a minha arma pra me defender. De quem, pelo amor de Deus? Tu tem 12 anos, bicho. Não, mas porque o outro disse que vai me pegar, porque eu torço pro Santa Cruz e o outro torce da Inferno Coral e eu sou da Jovem, não sei o quê. Eu vi isso. Então, o Conselho Tutelar pode entrar sim, fazer projetos sim. Tem R$1 milhão guardado aí num Condica e que ninguém destrava porque ninguém cria um projeto. E por que não fazer um projeto de rádio escolar ou de outra coisa que entre nos alunos? Eu percebia jovens autistas, né? Aí tem 2 tipos de autismo que eu consegui diagnosticar nas aulas. Era aquele que criava o próprio mundo, ficava ali bem quietinho no cantinho, não queria conversa com ninguém. E aquele que quando eu falava uma coisa numa aula, na outra aula ele já voltava com mais avançado do que eu. Eu pesquisei, professor, eu sei que a gente tem que trabalhar com raio AM, porque a raio AM não sei o que. Ou seja, o camarada ele ia para casa com 11 anos, com 12 anos, mas ele voltava ligado. Então, é mais um diagnóstico que a rádio escolar me trazia. E que o Conselho Tutelar pode inventar rádio escolar, aí ela pode inventar, sei lá, um curso de alguma coisa para as crianças. Eu acho que a proatividade é fundamental. Na época da rádio escolar, eu lembro muito bem que a gente tinha alguns alunos bem problemáticos mesmo, principalmente ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. E um desses alunos eu acabei transformando ele em radialista. Coisa boa. Ele virou radialista, depois ele parou de ser radialista porque ele se formou na OAB. Ele fez OAB, terminou advogado, virou advogado, ele ia trabalhar como advogado lá no Recife. Inclusive, até pouco tempo atrás ele passou na OAB. Faz pouco tempo. Mas você veja que num projeto que era esse o intuito, né? Ver as potências, descobrir talentos, foi importante. Então, o Conselho Tutelar tem também essa finalidade, desde que seja planejado de forma ativa por todo mundo. Não adianta um querer fazer verão porque não vai fazer, né? Verdade. E você falando da rádio escolar, já imaginou se você naquele momento tivesse à disposição toda a ferramentaria necessária, toda a infraestrutura, quantos talentos não poderia ter saído dessa formação, desse curso, de maneira específica? Teve até a Stephanie do bairro Nossa Senhora Aparecida, ela virou radialista, né? Participou da rádio muitos anos, uma menina que comentava futebol, né? Chegou a ganhar aqui em Bizeus é inédito, né? Enfim, eu achava muito bom o projeto, mas infelizmente nem microfone chegou e ficou difícil fazer as aulas, né? Entendo perfeitamente. Agora me diga uma coisa, Rinaldo, você trabalha principalmente com jornalismo, mas na área policial, né? Que eu sei que é um ambiente de tensões, assim. 1h da manhã, pensa que não, acabou de sair uma notícia, o pessoal já está compartilhando, ou alguém diz, olha, aconteceu alguma coisa no bairro do Cruzeiro. Entra aí pra gente ver, né? E da onde veio essa sua inclinação de dizer assim, olha, eu posso trabalhar com jornalismo político, né, que você tem uma veia aí também, eu posso trabalhar com jornalismo voltado para a educação, que você tem uma veia aí também, não, mas eu vou trabalhar com jornalismo policial. Me diga aí, da onde vem a motivação? Eu passei pelos 4 pilares de audiência, né? Política dá muita audiência, esportivo dá muita audiência, comunitário dá muita audiência e policial. A minha história no policial é bem engraçada, o começo, com todo respeito à família do morto, mas foi muito engraçado. Eu tava nessa época que eu falei com Zé Antônio, e eu na época tinha comprado um telefone que gravava voz, e ninguém tinha telefone que gravava voz. E aí na época Zé Antônio disse, olha, tu quiser fazer reportagem quando tu estiver passando por aí, tu faz. Se prestar, tu traz, a gente bota aqui no ar. E eu lembro que teve um domingo que eu tava com o telefone e na época não tinha WhatsApp, né? Não tinha MSN pelo celular. Você ou se comunicava naqueles 3 segundos da Oi, ou SMS, olha lá, né? Já estivemos, né? E aí o que aconteceu? Eu usei muito pra namorar na época, né? Mas também eu usava assim pra se comunicar e tudo mais. E dava pra fazer no orelhão, viu? Dava, era. Fazendo no orelhão. Algumas pessoas faziam, né? E aí aconteceu o seguinte, essa entrevista é comprometedora, os bastidores já estão bem movimentados aqui. Mas de qualquer forma, né, o que aconteceu? Eu passei ali perto do Colégio Nacional das Dores e tinha tido um homicídio, né? Um homem tinha sido executado dentro de um Fusca, tinha voltado de um batizado, né? E alguém abordou ele por ali e tal e meteu bala no camarada.
E eu fui chegar lá, disse, eu vou fazer a matéria, eu sou jornalista. Na época eu não era nada, né? Mas eu sou jornalista. E, assim, a imprensa dispõe de um certo prestígio, né? A polícia respeita a imprensa, muita gente respeita a imprensa, né? E quando eu cheguei lá, o policial era um amigo meu, né? Aí eu disse, agora eu vou deitar aqui, meu irmão. Agora eu vou fazer o que eu quiser. Deixa eu ver a hora para não me estender na minha fala. Que eu tento diminuir a fala que eu falo demais. Não pode ficar à vontade. Aí eu peguei, cheguei e disse, sargento, vim fazer uma matéria? Eu com 13 anos, eu era 13, eu era 14 anos. Pois não, pode fazer, faça aí. Aí eu comecei, né? Gravei com o sargento, o cara do IC, eu gravei também e tal, e eu desenrolando direitinho, né? Depois eu inventei de fazer, professor, imagens, que o celular tinha uma câmera também, era um Sony Ericsson, né? Um Sony Ericsson. E ele é meio laranja, do lado era laranja e preto e tal, era bem bonito e tal. Eu comecei a fazer umas imagens e disse, agora eu vou mostrar o que eu vim, né? Vou fazer a imagem do defunto, do corpo. Aí cheguei bem pertinho assim do defunto e fiz as imagens, baixei por baixo, peguei o rosto, aquelas imagens chocantes, né? Na época não tinha blog, na época tinha os blogspot, não sei se você lembra, né? A gente começou a querer fazer aquilo, eu vou começar a botar as fotos ali. Só que aconteceu uma tragédia. Na hora que eu fui virar com a câmera, eu bati no corpo do defunto e ele morreu com a mão assim na porta do carro tentando sair. E quando eu bati, ele arriou. Meu amigo, agora é engraçado, mas na época, assim, foi um desastre, tá entendendo? Porque mexeu na cena do crime, não pode mexer, e o perito me deu um carão, e aquela coisa toda, e pensaram que eu não era jornalista, porque eu era de menor, e realmente eu não era, né? Aí deu uma zoada, a sorte é que eu não tava com a farda da raio, enfim. Naquele dia eu percebi que quando eu saí, todo mundo veio atrás de mim, porque queriam ver as imagens, queriam ver o que eu gravei. Então eu percebi que aquilo dava audiência, né? Mas eu passei muito tempo, não trabalhei com isso, fui para o Rio de Janeiro, voltei, toda essa história que eu já contei aqui. Quando o Renato decidiu fazer o Bezeus 24 Horas, que foi uma idealização de Renato, a gente disse, vamos botar área policial, porque não tem área policial. E a gente na época já vivia, assim, tinha muito conhecimento na delegacia e tal. E a gente botou uma foto daquele jeito que você possa imaginar, que se espremer sai sangue. A foto assim em cima da cara da pessoa recebendo bala e aí colocava, na época, 600 curtidas. Aí você botava Jesus Cristo está de volta, vai abençoar toda a sua família, dava 2 curtidas. Ninguém quer saber de Jesus Cristo, o povo quer saber da desgraça, né? E aquilo ali se tomou muita notoriedade, né? Foi crescendo muito. Quando foi com pouco tempo, a gente estava na delegacia fazendo matéria e ligaram pro delegado dizendo, olha, Marcolino está desaparecido, Marcolino Júnior, né, que era um cronista da TV Asa Branca, era um colunista social muito respeitado aqui na região. E a gente encontrou um corpo ali em Insurreição e parece que é dele. Você tá em Bezeus aí? Aí o delegado citou, era o doutor Humberto Pimentel na época. Na memória ele puxou o telefone assim, vocês conhecem Marcolino Júnior? Sim, vamos ali comigo? Aí a gente entrou no carro da viatura e foi pra lá. Quando chegou lá, a gente reconheceu o corpo e aí começou a ligar Band pra gente, Globo, programa do Ratinho, o que você imaginar, porque ele era muito conhecido, Marcolino. Acho que as pessoas vão lembrar do Marcolino Júnior. E aí, imagina a repercussão, né? Aí a página começou a subir. Então até hoje a gente ficou famoso por uma cobertura de área policial. Mas nos últimos 3 anos a gente praticamente parou em 80% essa cobertura. Hoje a gente não posta mais as fotos, né, cruas, a gente faz uma edição, mancha a imagem, até porque a gente entende que hoje tem muito jovem na rede social, é uma imagem sensível, né, que para mim, por trabalhar muito tempo na área, deixou de ser. Mas para quem está na rede social, vendo a foto da família e passa e vê a foto de um cadáver, é muito impactante, né? Então, a gente ficou estigmatizado por conta disso, mas a gente diminuiu muito. A gente chegou a cobrir eleição, cobriu muita comunidade, né, com o Fala Rinaldo. Eu fui em todas as comunidades denunciar coisa errada, o que é que tá errado, falta saneamento, não falta saneamento, falta iluminação pública, o que é que tá acontecendo. E depois de 2020 eu parei muito, por quê? TV, rádio, prefeitura. Você não encontra mais o tempo que você tinha antes, né? E tudo isso que eu tô falando é muito bom você fazer, muito bom, mas você tem que receber.
Ninguém faz tudo de graça. Você faz uma coisa ou outra de graça. Um projeto social, você é voluntário no canto. Agora, eu vou trabalhar de manhã de graça. De tarde eu vou trabalhar de graça. De noite eu vou trabalhar de graça. Sábado eu vou trabalhar de graça. Como é que fica as contas? Onde é que paga? Essa é uma questão mega sensível, Rinaldo. Às vezes eu estou conversando com pessoas, principalmente ativistas sociais, pessoas que desenvolvem projetos, pessoas que articulam projetos e etc. E geralmente quando eu estou conversando com eles, eu tenho algumas preocupações, né? Minha cabeça é cabeça de negócio, né? É business. Né? Inclusive no meu mestrado, quando eu fui estudar, eu estudei ação empreendedora, né? Do produtores de games independentes, mas se a gente pegar só ação empreendedora, o meu problema foi o seguinte: como é que eu faço para que o artista não seja apenas artista, mas consiga monetizar o seu trabalho como artista? Como é que o artista vai fazer para ele transformar a produção artística dele em negócio? Qual é a minha preocupação desde o momento zero? Muito simples. Ele precisa sobreviver com dignidade o ano inteiro. Né? Ele não pode viver com dignidade 2 meses, não. Ele precisa ter 12 meses, e quando eu digo dignidade, não estou dizendo só ter o que comer, não. Não, eu estou dizendo de maneira contexto geral, confortável, com a sua casa, com o seu carro, se possível, do ano, certo? Assim, de maneira muito estável. Geralmente eles não conseguem. Tem uma parte aí, uma chave, que eles acabam ficando, que eu vou chamar do ciclo da arte. Ele acaba ficando arte. E sabe o que acontece? Acaba o oxigênio. Ele é, por muitas vezes, fragilizado. Muitas vezes ele quer fazer as coisas. Por estar fragilizado, perde espaço. Porque você só tem espaço quando você está bem. É verdade. Se você estiver ruim, com certeza. você não tem espaço. Nem aqui não. chegue. É assim mesmo. Então, muitas vezes eu olho assim e digo... Algumas pessoas vieram aqui, inclusive nessa sala que a gente está aqui, né, que a gente está utilizando agora o podcast, me apresentaram um projeto e disse: mas me diga uma coisa, né? Eu vou contribuir, vou ajudar, nem se preocupe com isso. Mas como é que você ganha? Onde é que chega assim? Da onde é que chega, por exemplo, o seu salário, a sua verba e etc. Eu sinto que alguns ficam até meio balançados, viu? Não sei o que, recebo daqui, de lá. Eu digo: olha, eu não estou criticando de onde vem, não. Entendeu? E esse não é nenhum interesse meu, porque daqui a pouco você vai embora e esse problema continua sendo seu. Exatamente. Né? Eu estou perguntando aqui para que, caso eu possa lhe aconselhar como mentor, como consultor, mostrar alguma trilha, seja importante. Teve um, por exemplo, que eu vou preservar o nome dele, evidentemente, que eu disse assim: olha, esse papel aqui realizado, esse é um papel de serviço público. Isso aqui é de município, isso aqui é de estado, isso aqui é nacional. Isso aqui não é uma coisa que você faz de maneira solitária, não. Por quê? Primeiro, que você não tem braço suficiente. Segundo, os recursos são limitados. A não ser que você tenha recursos infinitos. Né? Para isso aqui. Se você tiver, você pode dar seu show. Professor, é assim mesmo. Não é o caso. E aí, na hora que você vai lá e tira a foto, né? A fotografia, não a fotografia digital, mas a fotografia social do nicho, faz assim. A tendência é que isso se enfraqueça em vez de se aumentar, porque simplesmente não tem alguma forma de alimentação financeira do processo. Então, é muito difícil você conseguir encontrar isso. Eu passei uma situação bem constrangedora, né, em 2021. Né, porque, assim, em 2021 eu fazia o Fala Rinaldo, né, até 2020 eu fiz o Fala Rinaldo, que eram as matérias de comunidade, mas eu nunca cobrei nada de ninguém. Né? Eu ia na casa da Dona Maria, falava que ela estava sem iluminação na porta da casa dela e depois ia embora para casa. O problema dela continuava até ser resolvido. Mas o meu também continuava, que eu não ganhei nada daquilo. Então eu fazia quando eu podia. A partir do momento que eu deixei de fazer, porque eu estava com uma renda e um trabalho a ser feito, chegou um momento que eu estava com 3 empregos. Então eu não tenho tempo para fazer 3 empregos e ainda estar fazendo matéria. Então eu fiz matéria para TV, fiz matéria para rádio e estava como gerente de esportes. Eu pouco tempo estava tendo para minha filha. Aí aquela mulher que me ligava quando precisava de mim começou a dizer: poxa, Rinaldo agora sumiu. Rinaldo não lembra mais dos pobres. Não. Eu precisei trabalhar para pagar minhas contas. Porque se eu continuasse atendendo Dona Maria, perfeito, ela ia ficar satisfeita e eu também. Mas minha conta não ia ser paga. Né? E aí eu fui massacrado no comecinho de 2021, quando eu dei uma pausa. Lidou, seu coração, como foi que lidou com isso? Professor, eu não leio o comentário. Não leio. Desde então eu não leio. Aí muita gente diz assim: poxa, eu te mandei parabéns e tu não viu. Eu não leio o comentário. Se quiser mandar comentário para mim, manda no privado. Manda no meu WhatsApp que eu vou ver. Agora, em rede social, eu não vejo. Não vejo e não vou mudar meu jeito de ser, não. Dificilmente. Por quê? Magoa muito. Tem 200 comentários, 199 positivo e um negativo. Quando você lê o negativo, você só lembra do negativo. É verdade. E aí eu decidi não fazer. Eu fui massacrado em 2021 porque eu deixei de fazer matéria.
Ah, Reinaldo deixou de fazer matéria porque se vendeu para prefeita. Porque, não, eu não deixei de fazer matéria porque eu me vendi. Eu deixei de fazer matéria porque eu fechei contrato com a TV e eu não tinha mais tempo de fazer matéria de graça. Eu estava fazendo matéria no trabalho profissional. Né? E as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade muito grande de entender o crescimento do outro, né? Você tá com... Demais. Você tá com... Eu lembro que eu ia de pé ou numa moto, né? Que era a moto que eu tinha. Era uma moto emprestada de João Edson do Gás. Aqui meu agradecimento a João Edson. Ele me prestou uma moto, eu fiquei 7 meses com a moto dele. 7 meses. Emprestada. E na moto ninguém queria saber como é que estava o pagamento da moto, se a moto era minha, se não era, né? Quando eu consegui um emprego melhor, eu comprei um carro. Porque eu tenho uma filha, eu queria andar no carro e tal. Eu fui massacrado porque eu tinha comprado um carro. E aí eu fico imaginando, se eu tivesse comprado um Corolla ou um BMW, eu teria sido assassinado na frente da minha casa, né? Então, tem essas nuances da comunicação. Eu falei no começo da entrevista aqui da questão do ego. Quem está assistindo tem ego também, né? E aí você diz assim, poxa, tem gente que quer o seu bem, mas tem gente que quer ver você bem, muito bem, mas não melhor do que ela, né? Eu quero ver Jadiel muito bem, bicho, mas massa demais. Daqui a pouco Jadiel passa numa BMW. Caramba, meu irmão, melhorou demais, viu? Não é assim? Eu lembro da minha mãe dizendo sempre, minha mãe vendia pano, eu digo pano, mas era lençol, né? Minha mãe vendia lençol de porta em porta. E às vezes minha mãe é deficiente, né? Às vezes minha mãe pedia por não deixar ela na porta da casa das clientes, quando ela ia receber um dinheiro e tal. Por quê? Ela nunca disse. Hoje eu entendo por que ela não deixava. Porque ela chegava a pé sempre. A partir do momento que ela chegasse no carro, com o motorista, que era o filho dela, ninguém ia dizer que o filho dela trouxe ela aqui. Chegou, ela ia num carro novo, com motorista e tudo, né? Deixava de comprar ela. Então, na comunicação tem isso. Então, hoje, só para finalizar meu comentário sobre isso, professor, hoje eu posso entender, né, e graças a Deus eu entendo, que tudo que eu faço é vitrine. Tudo é visibilidade. Ah, Reinaldo, foi um texto bom. Alguém tá vendo. Ah, Reinaldo, foi um texto ruim. Alguém tá vendo. Ah, Reinaldo trocou de carro, tá com a camisa amassada. A camisa de Reinaldo não tem marca. Minha camisa não tem marca, não. Tem um coiota, um cachorro aqui. Alguém já viu isso. Ah, não é Lacoste. Então, comunicação tem isso. Ah, o Reinaldo corta o cabelo toda semana. Não, o Reinaldo tá com o cabelo que tá parecendo uma juba de leão. Tudo que eu faço, tudo é analisado por alguém. E algumas análises chegam no privado, costumeiramente os privados chegam através de elogios, e algumas críticas chegam através da grande rede. Reinaldo só quer ser não sei o quê, né? Reinaldo... Então eu não leio mais comentário, né? Pro meu próprio bem, pra minha paz intelectual, pra minha paz interior, eu não leio comentário. Quer me elogiar, quer me criticar, vá no privado que eu vou ler e vou responder. É porque lidar com isso requer assim, um nível de estresse muito alto. Muito alto. Né? Ontem a gente foi para um seminário de gestão, a gente teve a oportunidade lá, estava o João Branco, que é CMO do McDonald's, né? Da área de marketing do McDonald's. E ele estava justamente falando sobre isso. Né? Muitas vezes você está lá, você vai crescendo, pensa que não, quando você passa um determinado nível, você começa a ser criticado de maneira assim avassaladora. Porque as pessoas efetivamente, elas não estão preparadas para ver alguém que nasceu com elas, que está no mesmo território dela, que habita os mesmos espaços, que tiveram oportunidades semelhantes prosperarem e elas não. Isso é um fato muito verdadeiro. E ele usou uma palavra que eu achei assim espetacular. Ele disse: na hora que você dá certo, você denuncia que os outros poderiam ter feito mais. E eles odeiam isso, certo? Tem lá você e mais 9 amiguinhos. Você foi lá e deu certo, e os 9 amiguinhos estão ali na trilha para dar certo. Mas na hora que você deu certo, todos os amiguinhos vão olhar e vão dizer: ó, Reinaldo tá denunciando que com os recursos que eu tenho, com aquilo que a gente vivenciou, eu poderia estar mais longe. O que é que a gente poderia fazer? Jardiel faria. Jardiel iria se inspirar na iluminação de Reinaldo, procurar saber como ele fez para poder chegar lá, modelar ele, saber esse bicho está fazendo o quê? Esse bicho conversa com quem? Esse bicho assiste o quê? Esse cara tá lendo o quê? Por onde é que ele tá andando? Para eu andar também e conseguir avançar. Exatamente. Professor. A maioria não faz isso. Olha, eu digo uma coisa para vocês, com toda a modéstia do mundo. Hoje nós temos, que eu conheço, tá? Se tiver alguém que eu não conheço, eu peço desculpas. Eu só conheço 2 repórteres de televisão que são bezerrenses. 2. Um sou eu. E o outro é Jean. Ah, Reinaldo, tem fulano... Eu não conheço.
Se tem alguém no Ceará, no Rio Grande do Sul, eu não conheço. Eu acho que eu e Jean Ferreira, a qual eu mando um abraço, deveríamos ser vistos como exemplos, né? Agora, não é porque alguém chegou longe que ele é um exemplo em tudo que ele fez. Tem gente que chega longe jogando sujo. E tem gente que chega longe jogando limpo, né? Eu posso afirmar a vocês que eu tenho certeza que Jean também, mas eu falo de mim, no meu caso eu cheguei de forma muito simples, muito humilde. Então, referência a gente tem que pegar a parte boa, não é a parte ruim. Eu tenho várias referências na comunicação, várias. Eu primeiro ouvi Teodorico Barreto, não é uma referência para mim, mas é um cara muito bom. Mas que tocou meu coração mesmo, o primeiro, assim, a paixão à primeira vista, foi um camarada que, inclusive, eu tive o prazer de mandar uma mensagem para ele, ele me respondeu uma vez. Eu não tenho contato profissional, nunca encontrei pessoalmente, e espero um dia encontrar. Daqui, de Pernambuco, é um radialista que, assim, muita gente acho que deve ter ouvido, Bartolomeu Fernando. Eita. Bartolomeu Fernando, a vinheta dele. Eu não sei porquê, mas isso tocou meu coração até hoje. Eu sou apaixonado assim, por ouvir a narração de Bartolomeu Fernando. Aqui em Bizeus eu tenho uma referência. Seria justamente a próxima pergunta, né? Pensando nas suas referências aí, né? Fazer uma escala. Pensando aqui em Bizeus, daquela por ali. Quando a gente pensa em rádio, quando eu penso em rádio, eu penso em qual seria a pessoa ou as pessoas? De Bizeus, eu vou fazer uma analogia. Givonaldo Vieira era muito bom. Né, o que assassinaram o antigo diretor dono da Nova Bizeus FM, né, e aí eu tô falando do radialista, não tô falando da vida dele, né, ele tinha os problemas dele, mas no rádio eu achava ele muito, muito político, eu gostava. Mas a minha referência de Bizeus é Zé Antônio. Né? Zé Antônio é muito populesco, muito brincalhão, todo mundo gosta de Zé Antônio e tal, gosto. E puxo de Zé o que eu acho bom. Né? Eu não vou puxar tudo de Zé, porque tem coisas de Zé que eu não compactua comigo. Mas Zé no ar, pra mim, é um fenômeno. Zé Antônio é um camarada que você dizer a ele, boa tarde, Zé Antônio, ele fala 1h30 e vai segurar 1h30 e desenrola 1h30. Né? A nível regional, eu tenho o Wellington Lacerda, que é aquele velhinho do Caruaru da Sorte, né? Trabalhei com ele, né? Acho uma referência muito boa, assim, do que deve fazer um radialista. Ele aquece a voz antes de entrar no ar, ele se prepara antes de entrar no ar, ele vai embora já querendo que chegue o outro dia para voltar pro programa, ele ama a rádio, né? E tem uma outra referência também, Caruaru, que é Irã Carvalho, a nível regional, né? Que é um narrador esportivo, mas que faz programa de brega, programa do que você... Ele faz de tudo, né? Boa. De tudo, e ele é cara de pau no ar, ele é daquele camarada que diz assim, ó, bota um intervalo aí que eu vou fumar. Ou seja, sinceridade acima de tudo. Eu acho isso massa. Não que ele saiba para fumar, mas assim, a coragem dele se comunicar e dizer o que ele vai fazer. Não, repito, eu não estou dizendo que isso é um exemplo a ser seguido, mas eu acho isso massa. Engaja, né? Traz você para querer ouvir. A nível estadual, tem o Bartolomeu Fernando, né, que é um cronista esportivo, e tem Geraldo Freire, né, que é, para mim, o maior radialista do estado de Pernambuco é Geraldo Freire, né? É um camarada que chama palavrão no ar se tiver de chamar. Diz a Lula que Lula é ladrão, se ele achar que Lula é ladrão. E que bolsonarista é golpista, ele diz na cara. E é um cara que quando Lula vem a Pernambuco, concede entrevista a ele. Bolsonaro, quando vem a Pernambuco, concede entrevista a ele. É a credibilidade, né? Ele, esses dias, do nada, pediu demissão do Sistema Jornal do Comércio. Se vai ficar descansando aqui. No outro dia tinha contrato da TV na mesa dele, de quem você imaginar. Ele escolheu ir para a maior concorrente da Rádio Jornal, para a CBN, para a Rede CBN. Então é um cara que ele tem uma vida própria, né? E a nível nacional tem muito radialista bom, né? Muita gente não sabe mais. O Datena foi um grande radialista, é apresentador de TV. Heraldo Pereira, o apresentador do Jornal Nacional nos sábados, é um grande radialista. César Filho, Celso Portioli. Mas para mim a referência é o cara que eu trabalhei, Pedro Augusto. É muito bom, brinca no ar. E a mulher liga desanimada. Ele diz, primeiro, quer falar comigo? Liga de novo, liga animado. E desliga na cara da mulher. E isso é muito engraçado, porque engaja, interage, né? Então, eu tenho essas referências. Tem várias outras que eu poderia citar aqui. Porque, como eu disse,
Eu não peguei Geraldo Freire e aprendi tudo com ele e quero só ser que nem o Geraldo Freire. Eu quero um pouquinho de Pedro Augusto, um pouquinho de Irã, um pouquinho de Givonaldo, um pouquinho de Zé Antônio. E todo mundo me dá alguma coisa de produtivo. Olha, e eu acho isso massa. Esse é um ativo que você tem. A gente percebeu lá no começo da conversa da gente aqui. Ó, no momento não era esse, agora vai ser esse. E o outro ativo é, a gente vai modelar as pessoas, mas a gente não vai trazer pra gente 100% delas não. Né? Porque na vida de maneira geral a gente tem diversas áreas. Tem a área profissional, tem a área pessoal, tem a área religiosa, tem a área espiritual, diversas áreas, né? Diversos papéis a gente interpreta durante a vida. Então, precisamos modelar efetivamente aquele que nos serve naquele momento. E essa vantagem nos permite uma coisa, modelar várias pessoas. Né? Com toda certeza. Uma vez eu escutei uma frase muito bacana, o cara dizia assim, ó, é necessário que tenhamos tantas referências ao ponto de não conseguirem reconhecer quem são as nossas referências. Quando eu escutei, eu disse, filha da mãe. Ele diz o seguinte, olha, esse cara aqui, ele trabalha muita produtividade. Vamos ler ele do ponto de vista da produtividade. Não, mas ele teve um problema em casa, ele teve um problema no apartamento. Deixa isso pra lá. A gente vai se preocupar com a produtividade dele. Já esse cara aqui é uma pessoa, assim, referência do ponto de vista religioso. É uma pessoa ilibada em relação a isso aqui. Como ele está em casa, é uma outra discussão. Mas do ponto de vista religioso, eu vou modelar desse jeito. Já essa pessoa aqui é uma pessoa que tem uma estrutura de qualidade de vida que eu gostaria de ter. Bicho, o cara faz dieta, e come o franguinho, e toma whey, e creatina. Mas eu queria mudar ali. Não, mas esse cara, eu não estou interessado no que ele fez depois. Eu estou interessado nesse drop. Os demais não me interessam, até porque eu não sou casado com ele, não durmo com ele. Às vezes eu nem quero ser amigo dele. Eu quero apenas entender aquilo que ele consegue entregar em alta performance e trazer para mim. Eu, por exemplo, quando eu faço as minhas modelagens, às vezes eu olho para a pessoa e digo, olha, isso aqui nessa pessoa é importante, mas isso aqui é uma bomba. É verdade. Se você trouxer essa característica para o contexto que a gente estava conversando aqui de maneira anterior, para o contexto que eu trabalho, isso aqui é um desastre total. Agora, isso aqui serve. Eu vou pegar esse quadradinho, vou colocar nessa estrutura para ver que funciona. A maioria das pessoas não fazem assim. Quando tentam modelar tudo. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes tem uma característica que é muito ímpar da pessoa. Eu já conversei com pessoas que a pessoa chama um palavrão e ninguém sabe que é um palavrão. Que chega, fica tranquilo, entra na conversa como se fosse um bom dia e foi um palavrão que se eu disser, uma sala com 40 para, viu? Por quê? Porque eu vou ter outro nível de agressividade, não é uma palavra que eu costumo utilizar. Então, se eu for utilizar, eu vou dizer, tá danado. Tem pessoas que entram aqui, chamam 2 palavrão, bate na mesa e diz, o que foi? O cara, senta aí, pô. E bebê. Então, essa é uma habilidade social que algumas pessoas têm, outras não. Eu já me alvorei em algumas comunicações nesse formato e fui extremamente infeliz. Porque na hora que eu falei, o cara olhou pra mim de pé abaixo e disse, esse bicho tá chamando palavrão aqui não. Né? Então eu disse, isso aqui não combina, é melhor ir nesse teor, nesse outro, para não arrumar problema. Agora, Rinaldo, você falou sobre suas referências aqui. Agora, imagine que eu quero atuar na área de comunicação. Não sei se você evidentemente você deve estar notando que aqui em Bezerros vem surgindo alguns influenciadores, criando alguns blogs, alguns canais, etc. Eu não sei se a minha impressão está correta. Talvez seja porque está chegando a política, então brota um monte de blog, né? Mas eu sempre penso assim, na hora que surge 10, no final fica 1, 2. Né? Surgiu Açaí em Bezerros, 20. Hoje tem 3, 4. Então desses 10 eu acho que fica 2. Se você estivesse começando agora uma página, né, como o Bezerros 24 Horas, ou qualquer uma outra página, quais seriam os conselhos assim essenciais que você daria a quem está iniciando nesse momento? Primeiro eu quero pedir às pessoas que pensem nisso, que percam tempo. Por que perder tempo? Porque você vai achar que o que eu estou falando é perder tempo. Então se você acha que é perder tempo, perca tempo. Planejamento. Passe 20 dias, ou 30 dias, ou 40 dias planejando o que você vai colocar no ar. Ah, não, Rinaldo, mas isso eu faço em 10 minutos. Não. Você vai fazer com calma. Ah, vou fazer matéria policial. Vai fazer matéria policial. Esses dias a menina me procurou perguntando as dicas para fazer um blog policial. Primeira pergunta. Você sabe o que é ser repórter policial? Ah, é só entrevistar o pessoal. Não, veja. Você primeiro tem que saber o que é um homicídio. Você tem que saber o que é o 57, o que é um 55, o básico. Ah, quais são os principais crimes que acontecem no município? Ah, é assalto, furto, roubo, homicídio, tentativa de homicídio. Você no mínimo tem que saber isso. Né? Então, primeiro você tem que saber a área que você vai atuar. Ah, eu vou fazer um blog de maquiagem. Você tem que no mínimo saber
qual é a maquiagem que mais vende, a que mais usa, o preço, né? Por aí. Aí eu dizendo à menina, segundo ponto, você sabe que você tem que frequentar a delegacia. Você vai ter que ir na delegacia, porque a bronca está na delegacia, né? Você não vai encontrar uma bronca policial na igreja. Você vai até pode achar, mas normalmente você vai encontrar na delegacia. Se você vai frequentar lá, você tem que ser de maior. Você não é de maior. Então você não vai conseguir. Terceiro, você vai postar onde? Isso. Vai ser na rede social, vai ser um blog, vai ser um site. Como é que vai ser? Vai ser um grupo de WhatsApp? Tem gente fazendo no grupo de WhatsApp. Pronto. Terceiro ponto é esse. Quarto ponto, você tem uma escrita boa. Porque se você não souber digitar, você não escrever direito, você tem que ter alguém que faça. Porque não adianta botar uma foto lá de uma coisa e você não explicar o que é aquilo. Você tem que entender o que é aquilo. Não precisa ser um jornalista para fazer isso. Mas eu tenho que botar. Um assalto aconteceu no bairro tal, tal hora. Não sei, tem que ter o básico. E o primordial, você tem tempo? Você tem que saber se tem tempo. É uma mentoria isso aí. É uma mentoria. Se você não tiver tempo, não tente. Porque você tem que se dedicar, no mínimo, meia hora por dia. No mínimo, meia hora por dia para produzir o conteúdo. Só que ainda eu não falei de gravar. Uma entrevista é 3 minutos, 4 minutos. Aí você vai fazer 4 num dia, 4 vezes 5, 20 minutos você vai gastar só de entrevista. Depois você tem que editar. Quem vai editar? É você que vai editar ou você vai fazer sem errar. Então, isso é o planejamento. Eu só estou no primeiro ponto. Eu falei vários pontos dentro do primeiro ponto. É o planejamento. Depois que você fizer o planejamento, tenha disposição, que é a proatividade. Tá com disposição, eu já fiz o planejamento, eu já sei como é que vai funcionar. Network é fundamental. O network você só consegue quando levantar a bunda da cadeira. Você não vai conseguir network pelo WhatsApp. Não acho que vai, porque não vai. Uma coisa é você mandar um WhatsApp. Oi, doutor Humberto Pimentel, você está ele aqui, que é um grande amigo meu, delegado. Só pode me passar as informações do caso tal. Ele não vai passar, meu amigo. Ele não lhe conhece. Ele não sabe quem você é. Eu sou do blog Bezerros 24 horas em pé e deitado. Meu irmão, você tem que ir lá. Você vai explicar. O meu blog é de educação. Eu tô falando. Eu tô de maquiagem. Eu quero fazer uma parceria com a loja de vocês. Ou seja, planejamento, disposição, tempo, né? Porque o resto você vai daqui para frente. Eu vou fazer humor. Tem as suas referências. Todo mundo tem as suas referências. Tem o humor negro, tem o humor branco, tem o humor azul, tem o comediante do Ceará, tem o de Pernambuco. Todo mundo tem o de stand-up, né? Tem de todo tipo. Procure sua referência. Saiba primeiro o que você quer fazer. Se você quer fazer sem saber o que você vai fazer, tem uma vantagem. Qual é a vantagem? Qualquer canto que você chegar tá bom. Não tem aquela velha frase, né? Pra quem não tem um destino, qualquer canto que a gente vai, dá bom, né? Não acho que vai dar certo no jornalismo, na comunicação, não. Mas se quer se aventurar, meta bronca. Agora vai ser o que o professor falou. Você vai ser uma loja de açaí que vai abrir junto com outras 9 e depois só tá 2 ou 1 aberta. E não vai ser você. Se não tiver planejamento, não vai ser você. E muito importante isso que você falou. E uma palavra que eu colocaria é resistência. Resistência. E tem que segurar. A maioria das pessoas falham, tenho assim certeza, convicção clara aqui. Um movimento que acontece que é o seguinte: as pessoas estão dando certo. Estão avançando na direção certa. A velocidade é de cruzeiro, mas parece que vai dar certo. E aí, de uma hora para outra, a pessoa simplesmente interrompe o projeto. Ou de uma hora para outra, a pessoa para aquilo que ela estava fazendo, que parecia ser bem sucedido, e simplesmente, vou fazer isso mais não. Aí você pergunta, né? Que eu sou o tipo de pergunta, você parou por quê, pelo amor de Deus? Não estava dando certo, não. Eu digo, meu amigo, estava dando certo. Muitas vezes é falta de planejamento. Você simplesmente não estava notando. Mas a comunidade onde você está inserido. E outra coisa, você estava sendo o nome lembrado quando se falava sobre isso. Quando eu falo de uma escola de educação técnica em enfermagem, eu quero que a pessoa lembre do IMET. Quando alguém tiver algum lugar e disser assim, rapaz, meu filho está sem trabalhar, seria tão bom que ele arrumasse um trabalho, eu quero que a tia de lado diga assim, manda ele seguir o IMET nas redes sociais. Que lá tem um menino que posta a vaga direto. É isso que eu quero. Né? Isso aqui que é referência. Isso aqui traz algum recurso? Não, de maneira imediata não. Não traz, mas traz valor. E quando você começa a entregar valor às pessoas, entregar valor, em algum momento essa pessoa retribui adquirindo algum produto seu. Agora, cuidado para não ficar naquele ciclo da arte. Arte. A gente aqui no IMET, Rinaldo, vou dizer a você, a gente entrega muito valor.
muito valor. Às vezes eu tenho que parar o time e dizer, gente, precisamos colocar algum produto em marcha. Porque a gente está aqui há 3 meses só entregando valor. E existem umas coisas chamadas boletinhos que precisam ser pagos no final do mês e etc. Né? Mas se você entrar, por exemplo, entrar agora, eu tenho aqui ao lado, na outra sala aqui, a Fabiola, que está de maneira dedicada só atualizando as redes sociais. O que ela está fazendo? Procurando valor e entregando o dia todo. A gente segue lá 400 empresas. Então ela visita 400 empresas para poder encontrar aquelas vagas que a gente coloca. E quando não encontra, a gente entra no site, procura o trabalho conosco, dá o print, produz a vaga e coloca. Agora eu tenho uma pergunta, Rinaldo, inclusive até fora do script. O que é que você já perdeu para ter essa carreira que você já teve? Meu amigo, eu perdi algumas pessoas que eu considerava amigos, né? Isso é o mais doloroso, né? Tem muita gente que bate no seu ombro, bate no seu peito, você é meu amigo, e na primeira vez que você discorda dela, não é briga não, vai na hora que você discorda. Aí o buruçu tá feito, né? Como a gente costuma dizer. Se ausenta, deixa de seguir você na rede social, não lhe atende e tal. E isso você aprende com o tempo, né? Que infelizmente coisas você vai perder. Né? Eu digo coisas porque um tipo de amizade desse não é um sentimento, é uma coisa, né? A pessoa que se afasta do um do outro por conta que o outro discorda da gente, isso não é amizade, isso não é um sentimento, isso é um interesse, alguma coisa que estava sendo produtiva até você discordar, né? O mais doloroso são amizades, eu vou botar o nome da amizade que as pessoas vão entender, mas eu perdi vaga, por exemplo, eu uma vez não comunguei do sentimento e do pensamento de uma pessoa que era meu chefe, e ele me demitiu, né? Ele não só me demitiu, como ele fechou as portas do canto para mim. Eu não podia voltar no canto, eu não podia visitar ninguém nesse canto, e só porque eu não concordei com ele politicamente. E isso me magoou muito, né? Me magoou muito. Eu fiquei muito tempo brigado com ele, né? Obviamente que na época eu não tinha a maturidade de engolir esse sapo, né? E aí eu briguei, disse coisa, eu fui pra rede social, falei tal, papá, expus a situação. E depois de um certo tempo, esse camarada se envolveu numa outra polêmica com uma outra pessoa. Mas ele estava certo. E eu o defendi, publicamente. Mas eu não defendi pensando nele, eu defendi porque ele estava certo. E estava envolvendo a empresa que eu tinha sido demitido e que eu tinha muito carinho. Então eu defendi ele porque ele estava certo e porque eu tinha um carinho pela emissora. Até que ele ligou para mim e disse, olha, obrigado, eu vi o que você fez, tal, vamos sentar e conversar? Então ele teve a humildade de conversar, eu pedi desculpa a ele pelo que eu falei, ele também pediu desculpa e depois eu voltei a trabalhar nessa empresa, tá? Mas naquele momento eu vi o quanto não era bom você discordar de algumas pessoas. E hoje eu vejo que na verdade eu estava errado. Hoje você tem que discordar mesmo, se você não concorda você tem que discordar com educação, com maturidade, com paciência, né? Da forma mais correta possível. Por quê? Se a pessoa se afasta de você, se você perde um certo da amizade porque você discordou, é porque essa pessoa não era sua amiga, né? Ou essa pessoa não está matura para ser sua amiga. Talvez ela esteja no futuro, como aconteceu comigo, né? A pessoa se afastou de mim, me demitiu da empresa, mas depois virou minha amiga de novo, pediu desculpa e hoje a gente se dá bem, né? Óbvio que eu não vivo na casa dessa pessoa, né? Mas eu encontro com ele, eu cumprimento, falo bem, eu gosto dele, né? Eu já votei nele para vereador uma vez, né? Fui contra meu pai pediu para votar em Zé Antônio, que Zé Antônio foi candidato, e eu votei nele em 2008, votei com o maior orgulho. Se ele estiver vendo agora esse parte, ele vai saber de quem eu tô falando. E eu votei nele, votei porque eu gostei e gosto dele, né? Teve esse ato aí de desavença e tal, mas nunca faltei com respeito, nunca desejei mal. Não tem aquelas pessoas, se não sei quem morresse, nunca fiz isso, nem com ele, nem com ninguém, né? O máximo que eu desejei, quando a gente tá jogando bola de vez em quando, é pedir pro outro levar um frango, né? Se ele levasse um frango, mas brincadeiras à parte, o que eu mais perdi foi pessoas que eu achava que gostavam de mim e que não gostavam. Nessa hora a gente descobre, né, que a relação é muito cartesiana em relação, né? Às vezes a pessoa vai lá e precisa de você, você vai lá e atende, depois ela precisa de você novamente, você vai lá e atende, depois ela precisa de você novamente, você vai lá e atende, e aí chega aquele momento que você fica até meio assim, vou pedir. E aí você precisa da pessoa e simplesmente não acontece nada, né? E acredite, essa pessoa que você foi lá buscar e não encontrou, anote, que fique registrado. Ela vai procurar você depois para pedir uma outra coisa.
né? Eu costumo dizer que geralmente quando você tenta agradar alguém, você tenta agradar, é o sentido para dar errado. Porque, seja qual for o relacionamento, ele precisa ser de troca. E tem que ser uma troca virtuosa. O que é que eu lhe entrego, o que é que você me entrega, o que é que eu lhe entrego, o que é que você me entrega. E ao final, a gente vai puxar aqui quase, vou chamar uma balança comercial. O quanto eu importei, o quanto eu exportei. Para que isso esteja equilibrado e a partir daí se mantenha a questão de um relacionamento. Algumas questões aqui, quando eu quero a ajuda, eu entro em contato com o Rinaldo. Rinaldo, você podia me ajudar nessa questão? Rinaldo vai lá, tenta acessar a rede dele, a gente tenta solucionar. E espero também, quando ele tiver alguma questão, entre em contato comigo, que o que eu puder fazer. E acredite, viu? Eu tenho uma rede assim que quando eu aciono, graças a Deus, geralmente ela funciona de maneira, geralmente quase que sempre efetiva, né? Tem os seus defeitos, que toda rede dá defeito, né? Mas geralmente eu faço boas trocas e tenho um bom relacionamento. Pessoal, mas troca é troca. A vida é uma troca, né? Você ajuda, é ajudado. Evidentemente que algumas pessoas precisam mais de ajuda, outras precisam menos, mas essa relação existe. Desconsiderar um problema. Concordo. Gigante. Agora, Rinaldo, já caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, né? Eu tenho 3 perguntinhas aqui, eu vou fazer muito bate-pronto pra gente, certo? Para você, para onde é que vai a comunicação? Qual é o futuro da comunicação? Acho que a gente já está vivendo um futuro, né? Um outro futuro vai acontecer, acho que dentro de 10 anos, tá? Mas o futuro hoje é rede social, né? Não tem como o cara fugir disso. As rádios foram para a rede social, os sites se modernizaram, né? A TV está dentro da rede social. E aí eu digo, pessoal, rede social não é nem site, tá? É rede social mesmo. Eu não tô falando de site, fulano de tal.com.br, não. Eu acho que, inclusive, isso está ficando mais business, como o senhor está falando, né? Mais um negócio. E para comunicação, eu acho que não rola mais. Opinião minha, né? Eu acho que WhatsApp, Instagram, TikTok, Quai, né? Essas redes sociais, elas comunicam muito, né? Tem emissoras de TV que transmitem seu sinal 24 horas pelo YouTube, 24 horas pelo Facebook. A comunicação profissional, eu acho que chegou nessa magnitude. Não adianta você querer criar um site e fazer o cara ir para lá, sendo que ele já está no Facebook e é mais fácil ele assistir o conteúdo no Facebook, né? Eu até conversei com o senhor um dia desse, né? Que aqui em Bizeus a gente tentou emplacar o YouTube e o YouTube não encaixou. Depende da região. É bom o YouTube? É magistral o YouTube. Eu sou fã do YouTube, eu assisto o YouTube todo dia. Mas tem conteúdo que eu acho que não encaixa para o YouTube. Podcast eu acho que encaixa para o YouTube. Vídeo de humor eu acho que encaixa para o YouTube. Agora, conteúdo jornalístico eu não acho que encaixa para o YouTube. Sabe por quê? Ah, o Papa morreu. Você consome o conteúdo hoje que o Papa morreu. Amanhã, talvez aí 3 dias, 5 dias. Você não vai voltar um mês para ver que o Papa morreu, porque você já sabe que ele morreu. Amanhã você quer saber onde ele foi enterrado, depois qual foi a roupa que ele foi enterrado, quais eram os bens que o Papa tinha, né? Da onde ele... A notícia vai se atualizando. O jornalista tem que trazer a informação para você querer continuar vendo aquele conteúdo. Já o vídeo de humor não. Você ri desde a década de 80 com Chaves. Então você vai ver o Chaves 25 vezes e você vai rir 25 vezes. O Tiririca, etc e tal. O influencer digital. Ele traz conteúdo do dia a dia e tudo mais. Então você veja que já é um conteúdo que vai mais pro stories, né? 24 horas aquele stories ali sumiu porque amanhã ele já tá fazendo outra coisa. Amanhã ele já janta na casa de outra pessoa, amanhã ele tá com outra roupa, amanhã ele toma outro banho, tá em outra cidade, tá em outro estado, tá em outro país. Amanhã ele faz um show diferente, hoje ele tá aqui numa empresa, amanhã... Não é assim. Então eu acho que cada rede tem sua comunicação, mas num contexto geral, a comunicação se misturou com a rede social. Bacana, bacana. É uma perspectiva. E Rinaldo, qual vai ser os próximos passos de Rinaldo? Você acabou de comentar pra gente aqui os próximos passos da comunicação. E Rinaldo, pra onde é que vai? Olha, professor, eu tô me despedindo agora de um processo agora que eu tava encabeçando, né, na cidade de Bizeus, né, que é da gerência de esportes. Tá finalizando agora finalzinho agora de setembro. Não me despeço da gerência, aliás, me despeço da gerência, mas não me despeço do setor público. Continuo contribuindo, acredito que eu posso ajudar muito, né? Eu sou um camarada que acredito muito na gestão municipal, né, na gestão Luciele, e acredito não só na Luciele, acredito em qualquer pessoa que tenha boas intenções. Se na gestão tivesse o Breno, ou o Branquinho, ou o Marconi, ou o Gabeira, qualquer um, tendo boas intenções, eu quero contribuir para o meu município. Eu não voltei do Rio para cá para passar 2 anos e voltar para o Rio. Eu voltei para cá para ficar aqui, né? Eu tenho uma filha que mora aqui, né? Tá comigo todos os dias, então eu posso dizer várias coisas. Agora, uma única certeza que eu tenho, que eu permanecerei em Bizeus.
Eu não tenho interesse de sair de Bizeus. Algumas empresas, a gente tem uma certa proximidade, eu gosto de contribuir, eu já falei, né, que quando eu tenho no meu tempo ocioso, eu gosto de estar ocupando a mente, de fazendo alguma coisa. Então, certamente eu vou continuar pro lado da comunicação, porque eu gosto da comunicação. Eu devo continuar ajudando de uma certa forma a parte esportiva, porque é uma área que eu me identifico desde criança. Gosto muito da parte política, né? Tanto é que eu fui candidato, mas eu também estou com a perspectiva de algo privado, né? De alguma empresa privada, que eu possa desenvolver um projeto sem tantas limitações financeiras, né? Sem tanta burocracia, porque hoje você no setor privado quebrou o copo, compra o copo, né? Infelizmente tem que comprar o copo, não vai ter que fazer uma licitação. O máximo que você vai fazer ali, uma tomada de preço, eu vou fazer uma cotação, onde é mais barato, qual é o copo de melhor qualidade, né? E solucionar o problema. A empresa não pode parar porque a mesa caiu ou porque a privada está entupida, tem que resolver. Na gestão pública tudo se resolve, mas às vezes o tempo é muito lento. E eu não sou um cara de ficar lento, ficar esperando a chegar à licitação. Então é um dos motivos que me faz não querer ficar na gerência, mas eu continuo na gestão, continuo confiando na prefeita, confio plenamente numa gestão positiva, né? E respeito quem não concorda e quem não pensa igual, mas eu continuo em Bizeus, na comunicação, e o resto a gente vai vendo. Bacana. Então, Rinaldo, ali, primeiro quero agradecer demais, certo? Você quer compartilhar mais alguma coisa aqui com o pessoal que está ouvindo a gente aqui? Quero. Pessoal, tá faltando essa pergunta que deveria ter, não teve. Eu acho que eu tinha que ser um personagem semanal. Tô brincando, professor. Quero só dizer que quando o senhor quiser me chamar, me convidar, eu venho, tá? Pode ser para meia hora, 1h30, 3h30, 5h30, 12h30, online, Full HD, o tempo inteiro, quando o senhor quiser. Full HD, full time, full time. Estarei por aqui. Gosto muito do senhor, admiro muito as empresas que o senhor tem à frente. Quando eu venho gravar um conteúdo com o senhor aqui, seja reportagem ou hoje o podcast, eu venho sabendo que o bate-papo é bem descontraído, não é aquele bate-papo, poxa, acabou, vamos embora. Eu gosto muito de estar aqui, quase que eu quebro o microfone. Gosto muito de estar aqui e gostei muito do convite de estar no IMETcast, porque é uma proposta nova, né? Que já está há um tempo aí o senhor produzindo conteúdo, mas eu quero que a partir dessa minha participação, as pessoas que estão vendo nesse momento, compartilhem, mandem, porque é um conteúdo totalmente voltado à educação. Você, obviamente, hoje você não ouviu falar aqui de A mais B, de interpretação de texto, apesar que eu citei, mas é um conteúdo que ajuda na sua educação pessoal, na sua educação profissional, tira suas dúvidas e hoje sou eu, amanhã vai ser um outro convidado que vai trazer aqui conteúdos que vão ajudar no seu evoluir, na sua qualificação e na sua tomada de decisão, né, que é muito importante. Verdade. Quero também dizer a você, Rinaldo, que foi um prazer receber você aqui no IMETcast, certo? Quero também dizer que essa estrutura que a gente está vendo aqui, né, vocês que estão assistindo a gente nesse momento aqui não estão vendo, mas a quantidade de coisa que tem do outro lado para que isso esteja acontecendo não é brincadeira. A gente tem aqui fazendo aqui a gravação, o Pratnin, que está fazendo ali vídeo, corte, gravação. Tem a Gisele também, que está fazendo aí a cobertura e acompanhando aqui todo o passo a passo. E analisando o conteúdo. E analisando o conteúdo para dizer aí o que é que avança, o que é que não avança, né? Fazendo a linha editorial, né? É isso aí. Fazendo a linha editorial. E sempre vai ser um prazer convidar você aqui para a gente poder conversar. Com certeza. A gente aqui no IMETcast é uma iniciativa que a gente está justamente para poder trocar experiências, né? Estamos convidando aí as pessoas que a gente acha relevante aqui no município para poder conversar, certo? Você vem falar sobre comunicação, vamos trazer uma pessoa para falar sobre as novas empresas que estão chegando, vamos trazer uma pessoa para falar sobre recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, carreira e etc. E assim também, como a gente também vai ceder esse espaço, caso você esteja aí, queira gravar um podcast. Professor, olha, eu queria utilizar a questão da estrutura para a gente ver se a gente podia fazer assim, assim. Não tenha dúvida que a gente está aqui para compartilhar e produzir sempre da melhor maneira. E saiba que foi um grande prazer ter você aqui. O que precisar, pode contar conosco. Esse aqui foi mais um episódio do IMETcast, certo? Acompanhe nas redes sociais.